Olá, nós vimos que computadores transformam informação, seja ela analógica ou digital, informação de entrada em informação de saída. Sensores e atuadores trabalham sim com informação analógica e com informação digital, mas processadores só trabalham com informação digital, ou seja, informação simbólica, e utilizam dois símbolos, zeros e uns, que a gente armazena em bits. Nessa aula, nós vamos conhecer operações básicas sobre bits e vamos ver como que a gente consegue compor operações dessas para obter transformações de informação muito mais poderosas, como uma soma, como uma comparação de valores, ou como a escolha de um fluxo de dados em um circuito. Nós vamos ver um pouquinho também como são feitas essas operações básicas em transistores, que é o que permite que essas operações sejam feitas em um espaço físico extremamente exíguo e cujo tempo de reação também é muito rápido. Mas antes de começar a lidar com bits, nós precisamos dar significado a eles. Para ter utilidade, a informação simbólica ela precisa de interpretação. E no caso de bits, qualquer programador qualquer pessoa pode dar um conjunto de bits a interpretação que bem entender. E os programadores fazem isso com frequência. A gente adota, vou dar essa interpretação aqui para esse conjunto de bits. E cada interpretação dessa a gente chama de um código. Bom, como eu disse, cada programador pode escolher o código que bem entender, mas se ele quiser se comunicar com outras pessoas, se ele quiser utilizar circuitos que já estão prontos, é praticamente imperativo que ele utilize um código de ampla aceitação. Então, o que nós vamos ver aqui são diversos códigos que todo programador tem que saber que existem. Ou seja, você, como aluno de programação de computadores, tem que saber que esses códigos existem. O primeiro código, gente, foi criado em 63, porque antes cada fabricante criava o seu código e vivia lá com aquele código. Mas o pessoal foi sentindo a necessidade que tinha que ter alguma compatibilidade, senão o negócio virava uma bagunça. Você pegava um periférico que não funcionava no outro computador, funcionava só para um computador aqui. E esse código aqui, ASCII, que a gente pronuncia, isso aqui é American Standard Code for Information Interchange. Ele é um código de 7 bits. Então, 7 bits, ele tem 2 elevado a 7, tá? 128 possibilidades. E vocês olham aqui, ele tem os algarismos, aqui é uma amostra, tá? Então tem todos os algarismos, as letras maiúsculas e minúsculas, alguns caracteres como espaço, precisa de um código também, certo? Parênteses, fecha parênteses, mais, asterisco e sei lá mais o que, tá bom? E tem ainda uns outros aqui que não são imprimíveis, certo? Que são fins de transmissão e alimenta a linha, que serão melhor compreendidos quando a gente olha essa outra figura que está aqui. Bom, esses dois caras aqui, gente, o Rich e o Thompson, eles são as pessoas que criaram o sistema operacional Unix e a linguagem C. Sabe? São caras da mais alta importância para a história moderna da computação. E eles estão aqui, isso aqui é um computador, um PDP-11, nós já tivemos um desses aqui, gente, eu já programei um desses aqui. E esse aqui é um teletipo. Bom, e o ASCII servia muito para a comunicação entre o computador e o teletipo. O teletipo, como é que ele era uma máquina de escrever que o computador também mandava nela. Então o computador, você digitava umas coisas no teclado e às vezes o computador que mandava mensagens por ali. Bom, e é isso que justifica esses códigos aqui, o fim de transmissão, troca de linha, você fazer ela movimentar o papel. Bom, então esse código está aí até hoje, né? E agora ele foi proposto por americanos, né? Então não tinha provisão para letras acentuadas, cedilhas e mais um monte de coisa, então houve uma pressão para estender isso daqui, para ter um código ASCII estendido com 8 bits, né, que dobra o número de combinações, mas isso aí atendeu aos franceses, digamos, a nós brasileiros, mas de forma alguma atende ao mundo, e hoje em dia você precisa conversar com a China, com o árabe e qualquer coisa. Então, hoje em dia, o código predominante para a representação de caracteres é o Unicode. O Unicode ele é um código extensível. Então, ele pode ser de 1 byte só, 1 byte, ou seja, 8 bits. Desses 8 bits, um deles é sempre 0.
Então eles ficam 7 bits. Então ele é igualzinho o ASCII original. Mas se esse oitavo bit for igual a 1, significa que são 2 bytes. Bom, desses 2 bytes, o bit mais à esquerda, se ele for igual a 1, significa que são 3 bytes. Eu acho que isso vai até 4 bytes. Com isso aí, a gente consegue representar todos os caracteres mandarim, japonês, hebraico, árabe, sânscrito, linguagens vivas e mortas. Cabe bastante coisa aqui. E é essa que é a linguagem, esse que é o código adotado pela internet e está muito sólido agora. E essa compatibilidade com o ASCII anterior fez com que ninguém perdesse o trabalho que já estava feito na hora de adotar o Unicode aqui. Então, aqui é o seguinte, quando a gente quer ler um número, tá bom? A gente quer ler assim, desse jeito que está aqui, esses caracteres aqui, 1, 2, 3. Bom, a gente quer vê-los assim. Então, para você mandar para o teletipo, a representação de um número, como o algarismo 1, certo? O caractere correspondente ao algarismo 1, mais o 2, mais o 3 aqui, tá bom? Ele é interessante para a gente digitar pelo teclado e para a gente receber essa informação. Bom? Mas, para fazer contas, gente, não é bom não. Tá? Não é bom porque é uma bagunça, como é que você soma isso daqui? Então é melhor a gente adotar uma notação posicional, certo? Com base 2, já que a gente só tem 2 símbolos. Então é igualzinho, né, gente? Assim como 123 é 3 vezes 10 a 0, mais 2 vezes 10 a 1, mais 1 vezes 10 a 2, certo? Isso daqui é o quê? 1 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a 1, mais 0 vezes 2 a 2, etc, etc, até mais 1 vezes 2 elevado a 6. A soma disso tudo aqui em decimal dá 123. E nós vamos ver daqui a pouco por que isso aqui é bom. Tá? Porque a gente consegue fazer contas desse jeito. Como é que a gente converte de decimal para binário? Você tem que fazer uma tabela. Tem várias formas, tá bom? Mas essa aqui é uma delas, que é simples. Você faz uma tabelinha com potências de 2, essa tabela tem que ir até um número maior do que o número que você quer converter. Quando a gente quer converter 123, por exemplo. Então a gente procura qual que é a maior potência de 2 que não ultrapasse 123. No caso aqui é 64, né? 128 é maior. Então, você pega esse problema de 123, você separa 123 como sendo igual à soma de 64 mais 59. Então, a gente passa do problema de converter 123 para o problema de converter 59. 59, eu procuro aqui, é 32. A maior potência de 2 que não ultrapassa. Então, eu faço 59 igual a 32 mais 27. O 27 é igual a 16 mais 11. 11 é 8 mais 3. 3 é 2 mais 1. 1 é 1. E sobra 0. Bom, então, quando você soma isso daqui, você já tem aqui o seu número 123 expresso como uma soma de potências de 2. Então, para você converter isso para binário é muito fácil. Como é que a gente representa números negativos, gente, no nosso dia a dia aqui? Você põe menos, né? Menos 123, menos 714. Bom, um tracinho. Só que não tem tracinho nos computadores, só tem bit. Bom, tem que ser 0 ou 1. Você pode usar até... se você tiver 8 bits, por exemplo, você pode pegar o bit mais à esquerda e falar, esse aqui é um bit de sinal. Se ele for 0, o número é positivo. Se ele for 1, o número é negativo. E os 7 bits restantes representam como binário sem sinal. Essa é a primeira notação que eu fiz, é binário sem sinal que a gente fala. Como binário sem sinal é o valor absoluto do número. Mas se ele é positivo ou negativo, é indicado pelo primeiro bit. Então, com isso, a gente fica até com 2 representações para 0, né? Menos 0 e mais 0. Uma outra convenção é essa daqui, que ela até ilustra a arbitrariedade que a gente tem de interpretação de bits. 000, interpretado como binário sem sinal, que talvez seja a interpretação mais natural, é 0. Isso aqui é 1, isso aqui é 2, vai até 7 aqui, tá bom? Ou seja, com 3 bits a gente consegue representar 8 coisas diferentes. Então, interpretando como binário sem sinal, são os inteiros de 0 a 7. Mas a gente pode adotar uma outra convenção, que é de dar sempre um deslocamento, eu diminuo 3. Então, isso aqui, que era para representar 0, passa a representar menos 3. Esse que era para representar 1, vai ser 1 menos 3, que é menos 2. E por aí vai até esse daqui, que seria para representar 7 e está representando, na verdade, 4. Bom, então, essa é uma opção que a gente faz, que ao invés de representar só números positivos,
a gente está representando, dividindo, né, entre negativos e positivos, e a gente representa também 8 números diferentes, distintos, tá bom? Indo de -3 até +4. Apesar dessas duas representações que eu falei aqui serem bastante intuitivas e muito simples e tudo, para fazer contas, tem uma outra notação chamada complemento de 2, que é a que é adotada por todos os computadores do mundo, pelos motivos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ela é um pouco mais complicada. Supongo que você tem 3 bits, tá bom? A gente sempre usa assim, 0 para o bit menos significativo, 1 para o segundo menos significativo, 2 a gente vai crescendo para a esquerda, assim, os índices. Então, é -4 B2 mais 2B1 mais B0. Reparem que essa parte aqui é igualzinho a interpretação de binário sem sinal. Essa daqui, quando B2 é 0, ela não conta. Tá bom? Então, olha aqui, enquanto B2 é 0, aqui, ó, 0, 0 é 0 mesmo, 0, 1 é 1, 1, 0 é 2, 1, 1 é 3. Agora, quando ela passa para 1, é -4 vezes 1, então você vai dar um empurrão para baixo de -4. Então, o 1, 0, 0 é -4, tá bom? 1, 0, 1, -3, -2, -1. Chato? É, mas eu vou explicar para vocês aqui qual que é a vantagem. Tá bom? A ideia é o seguinte, é que você vai usar o mesmo circuito, quase que o mesmo circuito para soma, você usa para subtrair também. Você quer fazer, você vai fazer A menos B, você faz A mais menos B. E esse menos B a gente obtém de uma forma muito simples aqui, que é o seguinte, você inverte todos os bits, soma um resultado da inversão, certo? E está feito. Olha aqui um exemplo aqui. Por exemplo, 0, 1, 0. Isso aqui é 2 em complemento de 2. Então a gente inverte todos os bits aqui, tá bom? O 0 passa para 1, 1 passa para 0, o 0 passa para 1. Isso aqui é 5 na base 10. Quando você soma 1, é 6 na base 10, né? Dá 1, 1, 0. E 1, 1, 0 é a representação de -2. Tá bom? Então é por esse motivo que você não precisa saber nada, gente, sobre isso aqui, a não ser que existe, e aqui eu só estou justificando um pouco de por que todos os computadores do mundo adotam mesmo complemento de 2. A representação com um número limitado de bits de números de valor absoluto muito grande ou muito pequeno utiliza técnicas iguais às que nós utilizamos para a representação de números muito grandes ou muito pequenos. Na notação decimal, o número de Avogadro, por exemplo, é 6,02 vezes 10 a 23. O tamanho de um átomo de hidrogênio ele é 10 a menos 9 metros. Para o número de Avogadro, nós utilizamos quantos algarismos para representá-lo? O 6, o 0, o 2, que é o que a gente chama de mantissa ou de significando, o 6,02, e o 23, são mais 2 algarismos, que é o expoente de 10. Tá bom? Se a gente supuser que a base 10 está implícita. Então, com 5 algarismos, nós representamos um número que na notação normal teria mais do que 23 algarismos. Então, é a mesma ideia. A ideia da notação de ponto flutuante, ela é a mesma, certo? Ela utiliza notação científica, mas com potências de 2. E ela utiliza uma mistura dessa representação por sinal e amplitude e a representação de números negativos por deslocamento. Tá bom? A gente tem um bit para o sinal do número e tem nos expoentes, como a gente quer representar expoentes negativos, a gente utiliza aquela convenção de representação de números negativos por deslocamento. Então, existe um padrão mundial que é o I3E754 para a representação de números de ponto flutuante. Em 32 bits, ou precisão simples, a gente usa 1 bit de sinal, 8 de expoentes e 23 de mantissa. E de 64 bits aumentam esses valores aqui, o número de bits. Isso aqui é o que a gente chama de precisão dupla. E expoentes negativos, como eu disse, eles são representados por deslocamento. Então aqui está um exemplo, com 32 bits. Então você tem 1 bit para o sinal, você tem esses bits aqui, tá bom? Do 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits aqui para o expoente, tá bom? E os restantes, tá bom? De 0 a 22, quer dizer, são 23 bits para a mantissa ou o significando. Então, uma outra coisa que a gente precisa lembrar é o que é a notação científica normalizada.
Porque esses números aqui são equivalentes, tá bom? 6,02 vezes 10 a 23 ou 602 vezes 10 a 21. Bom, o que aconteceu aqui? Eu arredei a vírgula duas vezes para cá, duas casas para cá, e diminuí o valor de 2 no expoente. Tá bom? Aqui é o contrário, tá bom? Eu arredei a vírgula para o outro lado, ficou 0,00602 e vezes 10 a 26, ou seja, arredei a vírgula para a esquerda e aumentei o expoente de forma a um compensar o outro. Todas elas são em princípio o mesmo número, mas a gente utiliza muito mais essa daqui, que a gente chama de forma normalizada. Ela tem um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Em binário, o algarismo diferente de zero a ser colocado antes da vírgula é sempre 1. Então ele pode ser implícito. Bom, ou seja, qual que é o único algarismo diferente de zero em binário? É 1. Então a gente não precisa escrever o 1. Então aqui nós temos um exemplo do número. Então aqui, isso aqui é 0 bit de sinal, então esse aqui é um número positivo. Aqui está codificado aqui em binário, se fosse interpretado como binário sem sinal, seria 159. Mas como está com deslocamento, vai ser 159 menos 127, que dá 32. Bom, aqui então tem um implícito, tá bom? Então aqui é o que? Se fosse decimal, seria a primeira casa decimal, a segunda casa decimal, ou seja, na primeira aqui, o que você está? Aqui são múltiplos de 0,1, aqui de 0,01, se fosse decimal. Bom, no caso aqui corresponde a 2 a menos 1, que é meio, aqui seria 2 a menos 2, que seria 0,25, aqui 2 a menos 3, que é 0,125, e por aí vai. Bom, então, você somando as posições onde nós temos uns aqui, bom, dá um implícito, tá bom? Mais meio, mais isso, que dá, então, 1,65625. Então, o valor final, que é esse daqui, e como é que você calcula ele? É a mantissa vezes 2 elevado ao expoente, que é 32. Bom, então aqui a gente está representando esse número. Só mais algumas observações aqui, que a gente vai acabar precisando delas, não entanto agora, mas bem mais para o final do curso. É que na definição desse padrão foram reservadas algumas configurações dos bits para representar-se mais infinito, menos infinito, ou até mesmo um valor que chama-se none, ou not a number. Isso é para representar divisões por zero, ou operações que realmente resultam em alguma coisa que não está definida. Então, para que o hardware reaja a esse tipo de coisa, eles criaram esse tipo de informação na codificação, ou seja, tem algumas configurações dos bits não são interpretadas dessa forma, e a gente chama, são configurações especiais que existem.